Hoje a gente vai começar, olha ali ó, a primeira fase do nosso curso. Vai lá, pega um cafezinho, pega uma água, eu já tô com o meu aqui, e a gente vai começar a falar de uma coisa que, na minha opinião, é o assunto mais importante de todos, para quem tá começando e para quem já tá estudando há algum tempo. Pronúncia. Deixa eu só te falar uma coisa, antes de a gente começar a falar de conteúdo e holandês, eu tô muito feliz de te ver aqui, sério. A gente já tá no quarto vídeo do nosso curso, o primeiro vídeo da fase 1, e saber que a gente tá estudando junto, eu te vejo comentando, eu te vejo curtindo os vídeos, e sério, isso me dá uma motivação pra trazer mais e mais material, e vambora. Bom, já que a gente tá começando, vamos começar certo. Vamos começar por pronúncia. Eu vou trazer 4 vídeos falando sobre pronúncia. Parece bastante? Na verdade não é, tá? Aprender pronúncia no começo é extremamente importante. Eu dividi em 4 vídeos separados porque eu quero falar sobre alfabeto, sobre um negócio que no holandês a gente chama de vogal longa, vogais compostas e uns sons especiais. Então, por isso que eu separei em 4 vídeos, porque senão vai ficar um vídeo muito gigantesco e muito confuso. Esse vídeo ele tem que servir também para lá na frente, quando tiver com alguma dúvida, volta aqui, dá uma olhada, consulta ele, que é sempre bom relembrar algumas regrinhas. Bom, vamos lá? Então a gente vai começar falando sobre alfabeto. Ah, e se você já me acompanhava antes no canal, tinha um vídeo de alfabeto lá. Esse vídeo aqui ele vai ser parecido com aquele lá, tá? Eu resolvi refazer ele porque agora a gente tá num curso, então tem várias coisas aqui que eu preciso falar no momento certo. Então, se já assistiu, acelera esse vídeo aqui, assiste ele rapidinho pra não deixar passar nada. Vambora. Bom, se a gente tá falando de pronúncia, tem uma coisa que eu comentei no vídeo anterior que é dialeto. Dialeto na Holanda é uma coisa séria. Você viu lá que tem em torno de 24, algumas pesquisas 30, algumas pesquisas 60 dialetos, mas o que eu vou abordar aqui nesse curso vai ser o holandês chamado padrão. O que é o holandês padrão? O holandês padrão, ele tem uma nomenclatura, ele tem uma abreviação que é ABN, que significa Algemeen Beschaafd Nederlands, ABN. Isso é mais ou menos uma definição do que seria o holandês padrão que é ensinado nas escolas. O holandês mais próximo ao padrão é o falado na região de Randstad, que na verdade são as províncias da Holanda do Norte, Holanda do Sul e Utrecht. Holanda do Norte, por exemplo, é onde fica Amsterdã. Holanda do Sul é onde fica Den Haag, Rotterdam e outras cidades importantes para a economia do país. A gente viu também lá no vídeo anterior que nessa área é onde que é falado o dialeto Hollandic. Bom, como esse é o holandês padrão, é o holandês que eu vou abordar sempre no curso, tá? Não vou falar isso todas as vezes, mas quando a gente fala de pronúncia, principalmente, eu preciso deixar claro que eu tô focando nesse modelo de holandês, ok? Bom, o alfabeto holandês ele é composto de 26 letras, praticamente igual ao nosso alfabeto português, só que o holandês ele tem oficialmente 3 letras a mais, que é o K, W e Y. A gente tem também no português, porém somente em nome de pessoas ou de lugares. No holandês, essas letras elas fazem parte de palavras. O holandês tem 5 vogais, mais o Y, que também é considerado uma vogal, então, na verdade, são 6 vogais, e consoantes, que é todo o restante, e o Y, ele também é considerado uma consoante. Vogais em holandês se traduz klinkers, e consoantes se traduz medeklinkers. Aqui a gente tem como pronunciar cada letra. Eu vou pronunciar rapidinho elas para você pegar o som delas, mas depois a gente vai ver uma a uma. Só um parênteses, tá vendo que o B, E, esse E, ele vai ter o som de EI. Então você pode ler BEI, SEI. Então, A, BEI, SEI, DEI, EI, F, REI. Não é GEI, é REI. A gente vai falar muito mais ainda sobre esse REI. RA, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, não é V, é V, W na verdade é V, X, Y, Z. Vamos de novo rapidinho? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. A grande diferença para o português, eu posso dizer que são essas letras aqui. A gente tem o G, que na verdade se pronuncia como rei,
O H, em holandês, ele tem o som de ha, é só o som saindo da boca, ha. O J não tem o som de J, como, por exemplo, em jogo, ele tem o som de yay. O V, ele tem a pronúncia quase igual ao F. O K tem o som de K. W, ele é pronunciado como o nosso V, então essa letra W, ela vai ser VEI. E o Y, ele também aparece em algumas palavras. Bom, antes de a gente partir para exemplos para cada letra, tem uma coisa que eu preciso falar aqui. As vogais no holandês. Vogal no holandês aparece muito em ditongos. O que é um ditongo? É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tá, e por que isso é importante? Porque no holandês, quando duas vogais estão na mesma sílaba, na grande maioria das vezes o som da sílaba muda. Por exemplo, aqui eu tenho queijo, que é kaas. Eu não vou falar cas, eu vou falar kaas, kaas, 2 as. Ou então aqui eu tenho bicicleta, que se traduz fiets. Não é fiets, é fiets. Esse i com e, ele vai formar um i longo, que vai ter o som de fiets. Porém, eu vou tratar isso no próximo vídeo. Eu só quero falar isso aqui porque nos exemplos que eu vou dar, quando a gente fala de vogais, eu vou abordar a vogal sozinha na sílaba, ok? Quando ela aparece combinada, a gente vai falar isso depois. Bora lá então? Primeira letra, A. Pode aparecer no meio da palavra, no começo ou no final. Então, cat, agenda. Exatamente como no português. Próxima letra, B. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. No holandês, tem várias palavras que elas terminam numa consoante muda. Por exemplo, aqui eu tenho club. Tá vendo que termina num B mudo? Isso não acontece no português. No português, a gente sempre termina ou em vogal, ou a palavra ela vai terminar em L, M, R e S, certo? Porém, no holandês, isso acontece muito frequentemente, terminar numa consoante muda. Então, vamos lá. O B, ele tem um som exatamente igual no português. Book. Porém, quando ele está no final da palavra, ele pode ter o som bem próximo a um P. Club, club. Tá vendo que ele praticamente soa igual a um P? Próxima letra. Sei. O C ele é meio complicadinho porque ele tem algumas variações. Se ele está no começo da frase, igual o nosso C em casa. Então tá vendo aqui, ó? Club, club. Porém, se o C ele é seguido de I, E ou o I com J, que eu já falei um pouquinho no vídeo anterior, ele vai ter o som de S. Então aqui, mas o C ele aparece várias vezes no meio da palavra, seguido de um H. Então, quando tem um CH, não é che, igual em português, a gente teria chá. Não. No holandês, ele tem um som quase igual ao G, ou seja, o re. Nesse caso aqui, essa palavra eu vou ler como acht, acht. Ou então, noite vai ser nacht. Mas essa combinação aqui, eu vou tratar ela um pouco mais para frente, porque ela tem mais algumas coisas aqui, tá? Próxima letra. Day. Bem parecido com o B, ele também tem um som igual no português, porém, se ele termina mudo na palavra, ele vai ter o som parecido com T. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, dag, dag, tá vendo? Igual ao português. E aqui eu tenho o lápis, que é potlood. Tá vendo que ele termina praticamente igual ao T? Potlood, potlood. Próxima letra, E. Esse não tem segredo, é igual ao português. Water, ou então winkel. Winkel. Quando ele é seguido de L, às vezes ele muda um pouquinho o som, mas a gente também vai falar isso mais para frente, tá? Mas ele sempre vai ter o som de E, nunca E. Então, water, pen, pen. Próxima letra, F. Esse não tem segredo, mesma coisa que no português. Fiets, coffee, coffee. Tá vendo que tem 2 Fs aqui? Você pronuncia quase como um pouquinho mais longo. Coffee. Próxima letra. Esse sim vai dar dor de cabeça. Rei. Essa letra, ela é a cara do holandês. Só tem um detalhe. Esse carinha aqui, ele muda bastante de acordo com o dialeto e com a região do país. Dizem que quanto mais no norte, mais vibrado. Quanto mais no sul, praticamente um re, re. Então, por exemplo, a gente tem lá embaixo no sul, o Flemish, eles não vibram o G. Lá no norte, na região de Groningen, lá o G ele é bem vibrado. No holandês padrão que a gente está estudando, o G ele é vibrado sim, só que não é tanto. Mas vamos lá, ele está aqui, ó, não é re, não é re, é re. A gente vai estudar esse carinha aqui mais em detalhe lá para frente. Mas vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Ele pode aparecer no começo da frase, no começo da palavra,
no final da palavra, no meio da palavra. Ele só tem uma regrinha que é, quando ele aparece após o N, a gente não pronuncia ele, ou quase pronuncia, mas passa direto. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, no começo, ó. Hud, hud. A próxima é renur. Tanto no começo quanto no fim ele vai vibrar. Renur. Morgen. Essa daqui, ó, corredor. Tá vendo que no começo eu tenho um G, então vai ser ran. Só que no final ele tá após o N, na mesma sílaba aqui, né? Então, esse cara eu não pronuncio. Eu posso basicamente pular ele. É como se eu fosse pronunciar e parasse. Então vai ser ran. Ran. Eu fecho a garganta com a minha língua, porém eu não faço a vibração. Então é ran. Quer ver, ó? Essa palavrinha aqui, ó. Se você começou a estudar holandês, provavelmente essa é uma das primeiras, que é menino. Como é que você lê essa palavra aqui? Jungen, tá errado. Jungen, tá errado. O certo é jungen, jungen. Tá vendo? Eu fecho a garganta com a língua, com o topo da língua, e aí, ao invés de vibrar, eu só continuo. Jungen, jungen. Han. Pode simplesmente ignorar que vai estar certo, tá? Próxima letra, H. Exatamente. Não é H, é H. Como, por exemplo, em hello. Ele pode aparecer no começo, no meio, só que esse sem vergonha, às vezes ele aparece junto com o C, que eu já comentei lá atrás, então ele vai ter esse som vibrado, tá? Mas aí esse som a gente trata mais tarde. Vamos lá. No começo, no meio, ele vai ter esse som de H. É só abrir a boca e deixar o som sair direto da garganta. Então é house, house. Esse U com I aqui, ele é meio sem vergonha. Ele vai ter um som de U, mas a gente vê isso lá depois. Ignora isso e foca no H. House. Botterham. Botterham. Próxima letra. I. O I tem uma pegadinha. Ele não tem o som tão acentuado como no português, que é I. Ele tem um som um pouquinho mais de E. Por exemplo, aqui eu não vou falar ik. Eu falo ik. Ik. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais alto. E ele também pode acontecer de... Aqui, ó. Tá vendo que tem um E depois desse I? Isso aqui é uma pegadinha. Porque o I com E, ele forma um I longo. Como em feet. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Só entende o seguinte. Quando o I tá sozinho, ele vai ter o som de I um pouquinho mais elevado. E. Então, kind. Kind. Não é kind. É kind. Ik. E aqui em cima, iedereen. Só que ele estende um pouquinho por causa do E. Iedereen. Próxima letra, yay. Yay. Essa letra muda radicalmente do português. No português seria o J. Como no inglês, também tem o som de G, DJ. Porém, em inglês ele tem o som de yay. Nas palavras, ele praticamente soa como o nosso I. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas palavras, que é vestido e ano, yerk, yerk. Tá vendo que eu começo com I e yerk. E aqui, ano é ER, ER. Esses dois As, eles ficam um pouco mais longos, mas o som do J, ele vai ter o som de I, ER. O J, ele várias e várias vezes, ele pode aparecer junto com o I. Esses dois carinhas aqui, eles praticamente andam de mãos dadas no holandês. Quando você olha ele com um I, trata ele como um som único. Então, nesse caso aqui, eu não vou falar vrijdag, eu vou falar vrijdag. Só que é por causa do som desses dois juntos. A gente vai tratar isso mais pra frente. Então, foca aqui, ó. J sozinho tem o som de I. Yerk, yar. Próxima letra, K. K tem o mesmo som do nosso Q em português ou do K em nome de pessoas. Kind, clunk. Tá vendo? No começo, no fim, tanto faz, ele sempre vai ter o som de K. Clunk. Próxima letra, L. Esse não tem segredo, é igual no português. Leeg. Vazio. Ou então, lepel. Lepel. A única coisa aqui no português, quando o L está no final da palavra, a gente quase que transforma ele num U. Como, por exemplo, casal. A gente não fala casal, a gente fala casal. Ou então, lençol. Eu não vou falar lençol, eu falo lençol. Tá vendo? O som da palavra, ele meio que termina em nada, lençol. No holandês, ele é bem pronunciado, então é lepel. Lepel. Tem que fazer ele acontecer. Próxima letra. M. Esse daqui tanto faz. No começo, no final, tem o mesmo som do português. Então, manhã
ou amanhã, morgen, morgen. Ou aqui então em corpo, lichaam, lichaam. No holandês você fecha a boca, lichaam, lichaam. Próxima letra, N. Em português a gente não tem palavras que terminam em N, porém em holandês tem várias. Mesma coisa do som do português. Nacht, que é noite, ou então man, man. Tá vendo? O M eu termino fechando os lábios, o N eu termino com a língua entre os dentes. Man, man. Próxima letra, O. Esse também não tem segredo, mesma coisa que no português. Ochtend, hond. Só cuidar para não ir muito baixo, que ele não é ochtend, é ochtend, hond. Tá vendo? Ele tem o som de O, O. Próxima letra, P. Esse não tem segredo, mesma coisa no português. Potlood, lepel, lepel. Próxima letra, Q. Esse, antigamente, ele não existia no alfabeto holandês. Atualmente, devido à inserção de palavras estrangeiras, ele aparece em palavras, porém sempre acompanhado da letra U, e ele tem o mesmo som do português. Então, por exemplo, aqui ele vai ser aquarium, ou então quarantine, quarantine. São muito poucas palavras que ele vai aparecer. Próxima letra, air. Esse cara aqui eu posso dizer que ele é bem parecido com o português, só que ele tem algumas particularidades que, se ele está no começo da sílaba, ele tem o som vibrado, mas não é na ponta da língua e nem lá atrás, é meio que no meio. Às vezes é meio difícil de fazer, mas com o tempo sai. Tem que cuidar para não vibrar tanto, é restaurante, tá vendo? Ó, eu vibro quase na ponta da língua, restaurante. Quando ele tá aqui, ó, por exemplo, no meio da sílaba, ele também tem o som vibrado do mesmo jeito que lá. Então, por exemplo, aqui vai ser rum. Eu tenho que pronunciar ele, não é só rum. Você vibra lá atrás na garganta, vibra o R ali e continua. Então é o rum, rum. Quando ele está no final da sílaba, nesse caso aqui no final da palavra, dependendo da região, ele tem o som quase que o nosso R do interior, tipo porta, ou então o R do inglês, que é o door. Aqui seria o klur, klur. Só que algumas regiões podem dar uma vibradinha um pouquinho a mais. Mas no holandês standard, ele tem esse som tipo o porta. Então aqui seria klur. Aqui tem um caso interessante que é uma palavra onde eu tenho dois R's. Porém, se eu dividir isso aqui em sílabas, essa palavra ela tem duas sílabas, que é kleurrijk. Então tá vendo que o R ele tem o som do R e depois ele tem o som do R. Então, kleurrijk, kleurrijk. Se você falar rápido, o primeiro R ele quase some. Kleurrijk, kleurrijk. Próxima letra, S. Esse cara aqui, ele é exatamente igual no português, com a única exceção que no português algumas vezes a gente soa ele como Z. Então, por exemplo, casa. No holandês ele sempre vai soar como S. Stoel, tas, house. Tá vendo? Ó, sempre S. Próxima letra, T. O T, ele é muito parecido com o português, a única exceção é que quando ele tem um I após o T, quase sempre ele vai ter o som de Z. Então, por exemplo, aqui, ó, mesa, eu vou falar tafel. 20, que eu tenho um T aqui e um T aqui no meio, vai ser twintig. Twintig. Tem os dois T's. Aqui, como ele tem logo em seguida ao T, ele tem um I, eu vou falar politie. Politie. Mesma coisa para estação. A pronúncia é station. Station. Então, por exemplo, estação de trem em holandês vai ser treinstation. Treinstation. Próxima letra, U. Não é U, é U. Tem que fazer o biquinho. Quando o U tá sozinho, ele tem o som de U. Então, ônibus não é bus. Ou irmã não é zus. É zus. Bus. Nul. Tá vendo? Tem que fazer o biquinho para sair o som um pouquinho anasalado. Nul. Essa palavra aqui, na verdade, é uma pegadinha, porque o U, ele tá logo após o E, e isso aqui forma um ditongo, e a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Mas quando ele tá sozinho aqui, por exemplo, ele vai ter sempre o som de U. Tem que cuidar, tá? Porque se você falar bus, tá errado. Próxima letra, fei. Essa letra ela é diferente do português. No português, a gente sempre vai falar V, como por exemplo em viagem. No holandês, ele é quase igual ao F. Na maioria das vezes, quando você fala rápido, ele vai sair igual o nosso F. Então, por exemplo, aqui eu tenho vrouw. Tá vendo? Ó?
Frau, não é vrouw. Ou então vader, é father, father. O V no holandês é meio que com o dente no lábio ainda, então é father, father. Tá vendo? A boca fica um pouco aberta. Ou então, por exemplo, aqui ó, o hoje à noite seria vanavond. Tá vendo? Ó, pode falar como um F que não tem problema. Próxima letra, VI. Esse sim tem o mesmo som do nosso V. Pode pronunciar como V que não tem erro. Então, por exemplo, eu tenho a palavra aqui 20, que é vinter, vinter. Tá vendo? Ó, ele saiu exatamente igual a um V, vinter. Ou então no começo da palavra, veik, veik. Ou então aqui em preto seria zwart, zwart. Só tem uma pegadinha com o W que é, quando ele vem seguido de um U, ele tem o mesmo som do U. Mas isso a gente fala também mais pra frente. Mas vamos olhar esse cara aqui, ó. Frau. Se você tentar pronunciar um V aqui no final não vai conseguir. Então automaticamente esse som sai. Frau. Próxima letra, X. Esse só aparece em palavras estrangeiras, como por exemplo lux ou então xenon. Ele tem o som de x, x, igual em táxi. Lux, xenon. Próxima letra, que é o Y, ele tem o som de I. Esse também, ele só aparece em palavras que são de origem estrangeira, como por exemplo, iogurt, yoha. E ele tem o som exatamente igual ao I. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho mais uma palavra que seria pijama, pijama. E a última letra é o Z. Não é Z, é Z. E ele tem o som de Z, sempre Z. Sommer, Rose, Zwart. É isso aí, a gente chegou ao final de mais uma aula. Na próxima aula a gente vai falar de pronúncia num nível um pouquinho mais avançado e as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Então, se você ainda tá aí, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Não se esquece, confia no processo, que a evolução ela vai acontecer naturalmente, tá? Dá aquela curtidinha no vídeo lá, comenta alguma coisa, dá o teu feedback. Isso me ajuda muito a saber se eu tô falando muito rápido, muito devagar, se a luz tá ruim, se tem barulho, se o microfone tá muito alto. E cada vez que você comenta, eu vejo e eu respondo. E aos pouquinhos a gente vai formando uma comunidade, a gente vai se ajudando, vai se conhecendo e as coisas vão ficando cada vez mais divertidas. Então é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.